Fala galera do Nada Pedala e Corre, vamos falar um pouco sobre como definir meta de prova quando não estou na melhor forma. Essa foi uma pergunta que recebi lá no Instagram e achei muito interessante e acredito que todo mundo em algum momento já se perguntou algo semelhante a isso. Então segue comigo nesse vídeo que vamos esclarecer essa dúvida. Não importa se é corrida, ciclismo ou principalmente no nosso caso triatlon, definir metas por uma prova é um desafio e principalmente quando a gente não está na melhor forma da maneira que a gente gostaria de chegar lá. Eu sempre prezo por ser realista e objetivo quando eu falo sobre metas com a galera que treina comigo e eu tô sempre propondo metas baseadas no que a gente está conseguindo fazer nos treinos atualmente. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o processo de definição de meta de prova, ele deve ser sempre aproveitar ao máximo a forma física que você adquiriu durante o treinamento. O que você tem de estar atento é em que nível você está em relação ao ponto que você desejava alcançar até o dia da tua prova. Como todo ciclo de treinamento é longo, é extenso, principalmente no triatlo, muita coisa pode acontecer no caminho e que vão fazer o resultado do teu treinamento ser diferente do que você planejou, do que você esperava. Mas não ter alcançado o que você tinha como objetivo não tem relação direta com o teu potencial para uma prova. É apenas onde você está hoje e é o ponto de partida para a gente poder estar estabelecendo metas reais para a tua realização de prova. Então, o primeiro passo é analisar o que você realmente alcançou no treinamento e usar isso como base para avaliar teu potencial. Com essa informação, você pode definir metas de ritmo para cada disciplina do triatlo, natação, pedal e corrida, e poder criar uma expectativa de tempo de prova. E o mesmo princípio você vai usar para a tua prova de corrida ou ciclismo, se você não faz triatlo. Primeiro a gente precisa saber como é que está a tua base aeróbica, o teu condicionamento aeróbico. Vamos chamar dessa forma a tua capacidade de cobrir a distância da prova, ou quase toda, independente do ritmo. Essa base ela foi construída com uma combinação de sessões de treinamento longo e algumas sessões curtas que você foi realizando ao longo das semanas. Claro que isso vai depender e muito do tamanho da prova que você vai participar para poder estar delineando o tempo de treino ou distância que você está fazendo. Não dá para usar a mesma medida para todo tipo de evento que você vai participar. Se você não conseguiu manter uma consistência nos treinos ou as sessões mais longas, você não conseguiu chegar no nível necessário para a dimensão da tua prova, eu recomendo que você busque manter durante a tua prova uma baixa percepção de esforço lá na tua corrida. Mas se você tiver com uma base minimamente consolidada, então você pode começar a avaliar a velocidade que você desenvolveu até agora nas tuas sessões de treinamento e tentar projetar isso lá para o dia da prova. Agora, para a gente fechar esse quebra-cabeça, vamos extrapolar os níveis de percepção de esforço, ritmo e potência que a gente utilizou nos treinos para criar as nossas expectativas de tempo de prova. Você deve analisar as suas sessões de treinamento mais recentes, aquelas que incluíram intervalos ou segmentos longos no ritmo que você imaginou ser capaz de estar realizando lá na tua prova. Você tem que observar qual foi o ritmo que você conseguiu manter com o melhor rendimento. E quando eu falo rendimento, é o melhor ritmo com a percepção de esforço sustentável. Não é simplesmente a maior velocidade que você conseguiu alcançar em um intervalo somente. Por exemplo, você pedalou a 70% do teu FTP por 2 horas e depois ainda conseguiu correr em um ritmo bom dentro dos seus padrões ali para 10 km. Em uma outra sessão de treino, você aumenta teu pedal para 75%, por exemplo, em 2 horas ainda, e corre os mesmos 10 km. Se você sair bem, é sinal que você vai sustentar esse ritmo lá no 70.3. Essa proposta de potência é uma proposta conservadora para a distância 70.3, mas que vai permitir você completar a prova, mesmo não estando na tua melhor forma. Com essas informações, você pode fazer um cálculo da tua expectativa de tempo de prova. Outra coisa é que você não deve levar em consideração o que você fez há 3 anos atrás ou o tempo que você achou que faria quando se inscreveu para a prova. As coisas mudaram
de lá para cá. Se não deu para ter um ciclo de treinamento ideal, a gente tem de mudar o foco para aquilo que está sendo possível de alcançar. Foque no que você testou e provou recentemente no treinamento e tem isso como o teu potencial real para o dia da prova. Então, galera, eu espero que eu tenha conseguido responder aqui rapidamente essa questão e que essa dica tenha sido útil para você. Lembre-se de que o mais importante é a gente estar se divertindo e aproveitando todo o processo de treinamento. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o teu like aqui e se inscreva no canal para poder estar curtindo outras informações que eu venho colocar aqui através dos nossos vídeos.